Olá, sou Luiz Carlos Antunes, da turma de Filosofia da Universidade de São Judas, campus Moca, oitavo semestre. Esse trabalho é coordenado pela professora Cíntia Piccini. A aula que apresento agora é a Introdução à Filosofia Política com Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu em Genebra, na Suíça, filho de um homem livre autorizado a votar nas eleições municipais. Rousseau nunca vacilou quanto à sua apreciação das instituições liberais de Genebra. Herdeiro de uma enorme biblioteca e com um voraz apetite pela leitura, não teve uma educação formal. Mas aos 15 anos, ao ser apresentado a nobre François Varens, converteu-se ao catolicismo. Então foi exilado de Genebra e deserdado pelo pai. Começou a estudar aos 20 anos e foi secretário do embaixador em Veneza em 1743. Logo depois partiu para Paris, onde criou uma reputação de ensaísta controverso. Quando seus livros foram banidos da França e de Genebra, fugiu por um breve período para Londres, voltando logo para a França, onde passou o resto da sua vida. Pois bem, vamos lá. Por séculos, na Europa Ocidental, prevaleceu um determinado estilo de pensamento a respeito das questões humanas. Sob a influência da Igreja Católica, os escritos clássicos gregos e romanos foram cuidadosamente recuperados e estudados, e intelectuais de destaque como Agostinho e Tomás de Aquino foram responsáveis por reproduzir pensadores antigos. Uma abordagem escolástica, tratando a história e a sociedade como imutáveis, e os propósitos mais elevados da moralidade como sendo fixados por um Deus. Dominou a maneira de pensar sobre a sociedade. Foram necessários os levantes associados ao desenvolvimento do capitalismo e da vida urbana para começar a romper essa abordagem. Pois bem, vamos continuar aqui. Vamos lá. Repensando o status quo no século XVI, Nicolau Maquiavel, numa ruptura radical com o passado, virou a tradição escolástica de ponta cabeça, com o livro O Príncipe, usando exemplos antigos não para estabelecer um guia para a vida normal, mas para demonstrar como desempenhar de forma cínica um eficiente governo de Estado e a política. Thomas Hobbes, a escrever o Leviatã durante a Guerra Civil Inglesa de meados do século XVII, usou o método científico da dedução, em vez da leitura de textos antigos, para defender a necessidade de um Estado forte para preservar a segurança do povo. No entanto, Rousseau, um idiosincrático exilado suíço de Genebra, cuja vida pessoal escandalizava a sociedade bem educada, foi quem propôs a mais radical ruptura com o passado. As confissões autobiográficas de Rousseau, publicadas após sua morte, revelam que foi durante sua estada no porto italiano de Veneza, enquanto trabalhava como secretário diplomático e era mal pago, por sinal, que ele decidiu que tudo dependia inteiramente da política. As pessoas não eram más por natureza, mas poderiam ficar assim sob maus governos.
As virtudes que viu em Genebra e os vícios em Veneza, em especial o triste declínio da cidade-estado em relação ao seu glorioso passado, teriam sua origem não no caráter, mas nas instituições. Sobre a propriedade e a desigualdade. Rousseau ofereceu uma vez mais uma resposta excepcional que escandalizou seus colegas filósofos. Como ponto de partida, ele pediu que considerássemos os humanos sem sociedade. Thomas Hobbes, outro filósofo, dizia que tais pessoas seriam selvagens, com uma existência pobre, sórdida, embrutecida e curta. Mas Rousseau defendia o oposto disso. Os seres humanos, longe da sociedade, eram bem dispostos, felizes, contentes com o seu estado de natureza. Somente dois princípios os guiavam. O primeiro, um amor próprio, natural e um desejo de autopreservação. O segundo, uma compaixão pelos outros seres humanos. A combinação dos dois garantia que a humanidade se reproduzisse geração após geração, numa existência próxima dos outros animais. Essa condição feliz acabou, no entanto, com a criação da sociedade civil e, em particular, pelo desenvolvimento da propriedade privada. O advento dessa impôs uma desigualdade imediata à humanidade, que nunca havia existido, entre aqueles que possuíam e os que não possuíam. Ao instituir essa desigualdade, a propriedade privada fundou mais divisões na sociedade, entre o amo e o escravo, e as separações em famílias. Na base dessas novas divisões, garantiu um mecanismo pelo qual um amor próprio natural se transformou num destrutivo culto ao ego, agora guiado pela inveja e o orgulho, e capaz de se voltar contra outros seres humanos. Tornou-se possível possuir, adquirir e julgar-se em relação aos outros, tendo por base a riqueza material. A sociedade civil era o resultado da divisão e do conflito em oposição à harmonia natural. Vamos lá, a perda da liberdade. Rousseau baseou-se nesse argumento em Contrato Social, publicado em 1762. O homem nasce livre e, por toda parte, é posto a ferros, escreveu. Se, por um lado, em seus primeiros escritos o tom é sombrio em sua oposição à sociedade convencional, em Contrato Social ele busca oferecer os fundamentos positivos para a política, assim como seus antecessores, Hobbes e Hugo Grocio. Rousseau viu o surgimento de um poder soberano na sociedade, como resultado de um contrato social. O povo podia abrir mão de seus próprios direitos em favor do governo, entregando toda a sua liberdade a um soberano em troca, segundo Hobbes, de segurança e proteção dadas pelo rei. Hobbes dizia que a vida sem um soberano empurrava a humanidade de volta ao vil estado de natureza, ao abrir mão de um pouco da liberdade, em particular a liberdade de usar a força. E jurando obediência, um povo poderia garantir a paz, já que o soberano daria fim às disputas e se encarregaria dos castigos. Rousseau rejeitava tal argumento. Era impossível, pensava, para qualquer pessoa ou grupo entregar sua liberdade, sem com isso renunciar à sua própria humanidade, acabando assim com a moral. Um soberano não poderia ter autoridade absoluta,
já que era impossível para um homem livre escravizar a si mesmo. Ao estabelecer um governante acima da sociedade, transformava-se a igualdade natural numa desigualdade política permanente. Para Rousseau, o contrato social imaginado por Hobbes era uma armadilha dos ricos contra os pobres. Não haveria outra forma de os pobres concordarem com uma situação na qual o contrato social preservava a desigualdade. As sociedades que existiam, então, não foram formadas no estado de natureza, derivando sua legitimidade de melhorias que se deram a partir daquela época. Rousseau defendia, em vez disso, que elas foram formadas após o abandono do estado de natureza e o estabelecimento dos direitos de propriedade com suas desigualdades. Uma vez instituídos os direitos de propriedade, haveria conflitos quanto à distribuição desses. Foram a sociedade civil e a propriedade que levaram à guerra, e o Estado foi o agente que instaurou os conflitos. Continuando, a soberania popular. Em Contrato Social, Rousseau listou, em linhas gerais, muitas das exigências que serviriam de base para o desenvolvimento da esquerda na política pelos séculos seguintes. A crença de que a liberdade e a igualdade eram parceiras, não inimigas. A crença na habilidade da lei e do Estado de melhorarem a sociedade e a crença no povo como como a propriedade poderia reforçar a liberdade. Mais tarde, ele defendeu uma república agrária de pequenos fazendeiros. Mas naquela época, as ideias de Rousseau eram radicais, ao considerar o povo fonte da soberania e ao igualar a soberania à igualdade. Desafiou uma tradição existente no pensamento político ocidental. Um novo contrato social. Rousseau não igualou essas ideias de soberania popular à própria democracia, pois temia que um governo democrático direto, que exigisse a participação de todos os cidadãos, estaria propenso à corrupção e à guerra civil. Na verdade, ele vislumbrava a soberania sendo investida nas assembleias populares, capazes de delegar as tarefas de governo, por meio de um novo contrato social ou constituição, para um poder executivo. O povo soberano corporificava a vontade geral, uma expressão do consentimento popular. O governo do dia a dia, no entanto, dependeria de decisões específicas que exigiriam uma vontade particular. Foi nessa própria distinção, pensou Rousseau, que o conflito entre as vontades geral e particular abriu o caminho para a corrupção do novo soberano. E foi essa corrupção que marcou o mundo da época de Rousseau. Segundo seu ponto de vista, em vez de agir como um grupo, um corpo soberano, o povo foi consumido pela busca de interesses particulares. No lugar da liberdade, da soberania popular, a sociedade havia separado o povo em esferas distintas e privadas, tanto nas artes, na ciência e na literatura, quanto na divisão do trabalho. Isso o anestesiou, levando à sua habitual submissão e injetando nele um espírito de passividade. Para garantir que o governo fosse a autêntica expressão da vontade popular e geral,
Rousseau acreditava na participação de assembleias. Um ícone revolucionário. A crença de Rousseau na soberania do povo e no aperfeiçoamento das pessoas e da sociedade teve imenso impacto. Na Revolução Francesa, os jacobinos o adotaram como o estandarte da necessidade de uma transformação completa, impiedosa e igualitária da sociedade francesa. Em 1794, os seus restos mortais foram transferidos para o Panteão, em Paris, como um herói nacional. Nos 2 séculos seguintes, a obra de Rousseau também serviu de alicerce para quem queria ver a sociedade transformada para o bem comum, começando por Karl Marx. De modo similar, os argumentos contra Rousseau durante sua vida e depois dela ajudaram a moldar tanto o pensamento conservador quanto liberal. Em 1791, Edmund Burke, um dos fundadores do conservadorismo moderno, o considerou responsável pela Revolução Francesa e por seus excessos. Quase 200 anos depois, Hannah Arendt acreditava que os erros no pensamento de Rousseau desviaram a revolução de suas raízes liberais. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a introdução à filosofia política, abordando o filósofo Rousseau. Obrigado e até a próxima.